Criminosos idiotas e caricaturais existem desde que o crime existe. Alguns simplesmente não são talhados para uma vida de crime. Desses, alguns acreditam que ainda são. E quando você vive no limite da autoconfiança mórbida e profundamente alheia, naturalmente tende ao absurdo. Esta lista é sobre esses criminosos e crimes que são dignos de seus próprios desenhos animados. Sejam bem-vindos ao canal Pingo de Curiosidade. Posso ver sua identidade? Acho que todos sabemos o que são assaltos a bancos. Mas você já ouviu falar de um tão decepcionante que a falta de esforço começa a cair no reino da comédia? Nós iremos. Edmer Flores entrou em um banco em Chicago com a intenção de assaltá-lo. Ele esperou casualmente na fila e apresentou um bilhete de depósito para o caixa que dizia 100 notas marcadas e armado em caligrafia ruim. O caixa, sem se importar com a situação, continuou com os negócios bancários como de costume e perguntou educadamente ao ladrão se ele queria fazer um depósito ou saque. O ladrão, agora embalado em sua própria morte, começou a rabiscar $10.000 em um recibo de retirada junto com um número de conta sentido antes de também entregar ao caixa sua identidade emitida pelo estado de Illinois. Por que, Edmer? Pelo menos torná-lo interessante. Mostre a ele seu cartão de visita profissional ou talvez sua arma, a não sua identificação. Maneira de decepcionar seus companheiros criminosos. 130k. Os oficiais de Chicago chegaram logo depois porque aquele caixa teimosamente profissional também havia acionado o alarme silencioso. Você pensaria que Flores teria pelo menos tentado fazer uma extração rápida e cirúrgica do banco depois de sua tentativa debochada de uma vida de crime. Não exatamente. Ele ainda estava lá, na frente do caixa, quando os policiais chegaram. Então eles prenderam esse ladrão lento para escapar. Encontrado por flatulência. Quando um criminoso quer se esconder, ele encontra um esconderijo obscuro e espera até que a costa esteja limpa, como todos sabem, certo? É o que eu faria. Hipoteticamente falando, eu poderia ter me escondido antes, não de ninguém explicitamente, apenas em geral, mas não posso entrar em detalhes sob o argumento de que isso pode me discriminar. Seguindo em frente, porém, eu gostaria que você conhecesse um homem que não fez nenhuma das opções acima e tomou a definição de se esconder muito vagamente. A delegacia de Liberty estava procurando um homem que estava sendo perseguido em Missouri por posse de uma substância controlada. Ele estava bem debaixo de seus narizes, mas eles não conseguiam localizá-lo. Isso até ele soltar um peido de mamute. Ele preparou uma tempestade de fedor tão forte que eles foram capazes de localizar e prender o suspeito depois que ele soltou o gás tão alto. O verdadeiro crime aqui é o desrespeito em nível de desenho animado por si mesmo e a enormidade de seus peidos. Passar gás e infringir a lei não andam de mãos dadas, a menos que você seja esse cara. Nota para quem estiver escondido e não revele seus esconderijos com peidos de alto volume. Quem emitiu essa licença? Não vou fingir que conheço os meandros do crime, mas ser palhaço e criminoso é uma vida difícil. Manter a dualidade de mente e contexto junto com essas personas opostas não é para os fracos de coração. Eu só digo isso porque parece que essa pessoa na lista deve ser um palhaço de última geração. A história diz que um jovem no Reino Unido, aparentemente chapado, foi parado pelos policiais por direção imprudente. Isso aconteceu após uma perseguição de 56 quilômetros, quando a polícia observou o motorista entrando e saindo perigosamente do tráfego. Começando a perseguição no sudeste de Londres e terminando em Kent, os serviços de um helicóptero foram até chamados. Então, qual é o ângulo do palhaço? Acontece que quando o motorista finalmente parou e foi solicitado sua carteira de motorista, ele obedeceu e foi preso. O problema era que a licença foi emitida pela Legoland. Evidentemente, o motorista era o orgulhoso proprietário de uma carta de condução, um aparente membro de carteirinha da escola de condução Legoland. Eu acho que é um passo à frente de uma licença emitida pela Acme Company. Com fome de uma banana. Às vezes, as dores da fome podem ser insuportáveis. Tanta fome, eu poderia comer um cavalo, e fome como um lobo são frases comuns que indicam fome. Aqui está uma não tão comum: tanta fome, eu poderia invadir uma loja com minha perua Ford Freestyle e comer uma banana da prateleira. Embora raro,
Seu uso foi atribuído a pelo menos uma pessoa, e este homem sem nome na lista. Às 1h48 em um posto de gasolina de Connecticut, um vídeo de vigilância mostrou um homem dirigindo até ao posto de gasolina e voltando para a entrada da loja algumas vezes para quebrar o vidro. Então, sem nenhuma tentativa de se esconder, ele saiu do carro, entrou na loja, pegou uma banana da prateleira, descascou, comeu e foi embora. Essa deve ser a coisa mais bandida dos desenhos animados que eu já ouvi. Cometer um crime só porque você estava desejando uma banana pode ser um desenho animado por conta própria. Pelo menos ninguém ficou ferido, exceto a perua Ford Freestyle do homem, que ficou danificada e amassada após o assalto à banana. Ele escondeu a pistola onde? Quando as autoridades da Louisiana foram prender Justin Savoy por atividade suspeita, ele não sabia até onde as autoridades levariam sua busca. É claro que, se a polícia estiver envolvida, você deve presumir que nenhuma pedra será retirada e nenhum recanto será descoberto, em um sentido muito literal. Depois que a polícia descobriu maconha e outros apetrechos de drogas em uma busca inicial, eles simplesmente não ficaram satisfeitos. Então, como um parceiro insatisfeito, eles despiram Justin e foram procurar a verdade. Talvez eles tivessem o toque mágico ou algo assim porque, de seu traseiro, saiu uma pistola Titan calibre .25 carregada. Ele foi condenado à prisão por essa e outras armas de fogo encontradas em seu caminhão. Parece que a arma era especial e mostrou mais amor do que o resto. Usar seu bumbum como coldre parece um mod de GTA ou hack de jogo. Talvez estejamos em um jogo? Eu discordo. A fuga não um carro. Normalmente, quando você pensa em fugas criminosas, pensa em carros velozes e motoristas experientes. Quando você planeja fugir e não tem nada disso, você deixa de ser um criminoso e se torna uma piada. Noemi Duchenne e um cúmplice postados em frente a uma joalheria do Texas com um veículo de fuga pronto para partir. O veículo de fuga era uma cadeira de rodas, e Noemi estava com um saco de lixo na cabeça. Já podemos ver esse assalto indo a lugar nenhum, mas a dupla seguiu em frente, impulsionada por alguma força de vontade imprevisível. Noemi entrou na loja e tentou o assalto com uma faca. Quase imediatamente, o funcionário notou a incompetência do ladrão e pensou, eu sabia que poderia fugir dela. Uma perseguição parecida com Tom e Jerry se seguiu ao redor da loja, após a qual o ladrão foi abordado por outro cliente. Quando perguntado sobre o incidente mais tarde, o funcionário respondeu, você não pode ficar apavorado quando alguém não consegue correr e tem um saco preto na cabeça. Parece que o saco de lixo tornou o ladrão menos ameaçador. Então, o que teria sido a fuga mais lenta já registrada foi frustrada pelo verdadeiro herói, o saco de lixo. Parece que os criminosos estão ficando cada vez mais burros e os sacos de lixo estão sendo abusados. Outro criminoso algemado, uma maluca empunhando uma faca caída. Você está contratando agora? Um roubo de colarinho azul não precisa ser complicado. Cubra-se, entre, faça suas ameaças, pegue as mercadorias e mergulhe. Um adolescente da Flórida não entendeu isso. Ele entrou tentando roubar o lugar, ele acabou preenchendo um formulário de emprego. Cody Conner entrou em uma sex shop em uma tarde de quarta-feira, sacou uma arma e exigiu dinheiro. A balconista, Cheryl Hunter, ofereceu-lhe um emprego e, depois de alguma reflexão, ambos se sentaram para preencher um formulário de emprego. Cody, jogada a jogada, você estava indo bem. Mas com esse último movimento, você agora é um membro dos desafiados criminalmente, e não há como voltar atrás. Cody, agora confiando completamente no funcionário por motivos que não são óbvios para mim, colocou seu nome completo no formulário e foi embora. Retiro o que disse antes, você não é um membro do desafiado criminalmente. A perturbação de nível de sátira exibida aqui faz de você um membro dos criminosos desqualificados. Cheryl então chamou a polícia, eles encontraram Cody a poucos quarteirões da loja e o prenderam. Nem sempre preencho formulários de emprego, mas quando faço, é porque não posso roubar o lugar, Cody Conner provavelmente disse em sua cabeça. De qualquer forma, outro criminoso prendeu um membro criminalmente não qualificado recrutado. Criminosos desesperados tentarão coisas idiotas para conseguir algum dinheiro. Qual um asinino?
Mark Smith, de 59 anos, da Califórnia, lhe dirá. Smith entrou em um banco e disse aos trabalhadores que tinha uma bomba na mochila e estava pronto para explodir o lugar. Aparentemente não tendo noção de risco e recompensa, o ladrão em potencial exigiu um total de $2.000. Ele poderia ter ido a uma loja de esquina discreta para isso e teria melhores chances. Depois de ouvir as ameaças vazias de Mark, o gerente do banco sugeriu educadamente que Mark fizesse um empréstimo para ajudar com seu problema de fluxo de caixa. Em resposta, como qualquer criminoso são, Mark esperou pacientemente para preencher a papelada do empréstimo. Mark, você acabou de ameaçar um banco, seus funcionários e clientes com uma explosão de bomba no estilo morte por mochila. Não há nenhuma chance de você estar recebendo o empréstimo deles. Talvez você devesse ter terminado com brincadeira e redefinido a estratégia quando voltou para casa. Enquanto Mark estava distraído com o empréstimo, como uma criança com calho, o gerente do banco ligou para os serviços de emergência e prenderam esse ladrão crédulo. Sr. Smith, bem-vindo ao clube criminalmente desqualificado, e parabéns por estar nesta lista. Não leve uma faca para uma luta armada. Quando os criminosos não pensam nas coisas, acabamos em uma situação como essa. Em um dia de verão, Derek Mosley, do Oregon, pensou em dar um assalto à mão armada em uma loja de armas com uma faca. Vamos o paradoxo começar a se desdobrar, mas daqui somos apenas observadores indefesos. Derek, sentindo-se injustificadamente sortudo, decidiu usar a sorte e brandir sua faca na loja, o que terminou em um desfecho previsível e não tão afortunado, com ele no chão recebendo pedidos do gerente da loja. Para ser justo, Derek tentou. Ele quebrou uma vitrine e pegou uma arma, mas o gerente imediatamente sacou sua própria arma e ordenou que o suspeito se deitasse no chão. Ao descer, ele provavelmente sentiu um profundo arrependimento. Ouviu as palavras vergonha e vergonha em sua cabeça e sentiu o desprezo de 1000 sóis. Apenas especulando. As autoridades do condado de Washington chegaram logo depois e prenderam seu eu delirante. Por favor, me ligue de volta. Um dia, Ruben Zarate decidiu entrar em uma loja de silenciadores de Chicago e roubá-la. Armado com uma arma, ele exigiu uma quantia em dinheiro não revelada de um dos funcionários. No entanto, houve uma pequena complicação. A maior parte do dinheiro estava em um cofre que só o gerente podia acessar, e o gerente não estava lá. Então ele fez a próxima coisa lógica. Ruben era obviamente um criminoso ninja condecorado com 5 estrelas, que não deixa nenhum rastro, exceto por seu cartão de visita, e literalmente. Zarate deixou seu nome e número de telefone em uma mesa e pediu ao funcionário que ligasse de volta assim que o gerente voltasse. Assim que Zarate saiu, um dos funcionários chamou a polícia de Chicago, que imediatamente se preparou para uma operação policial para prender Zarate se ele voltasse. O funcionário foi instruído a ligar de volta para Zarate. Não surpreendentemente, ele voltou apenas para ser recebido pela polícia. Após um breve tiroteio, Zarate foi derrubado no chão e preso. Você não pode inventar essas coisas. Este é para as histórias em quadrinho. Se inscreva e deixe seu like, isso realmente ajuda muito ao canal a crescer. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares. Obrigado e até o